Olá, bem-vindos ao canal Orvalho em Gotas, nosso espaço de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, que está em Provérbios 28, vamos fazer a nossa oração? Pai querido, de amor e de bondade, louvado e exaltado é o teu santo nome. Nós te glorificamos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendermos a tua palavra. Senhor, expanda as nossas mentes, quebranta o nosso coração para que possamos receber, Senhor, o teu ensinamento. Que nós não endurecemos a nossa alma, que nós não endureçamos, Senhor, os nossos corações para a incompreensão daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que não seja eu, Giane, apenas falando, mas que seja o teu Espírito Santo derramando sobre mim a unção da palavra, Senhor, para que eu possa trazer à luz aquilo que o Senhor tem me ensinado, Senhor. Abençoa cada um dos nossos amigos que estão aqui participando desse estudo. Seja conosco, Pai. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, em o nome de Jesus. Amém. Hoje, nosso estudo em Provérbios 28. Vamos ler os versos 4, 7, 9 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhes obedece está contra os maus. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é vergonha para o seu pai. Quem despreza a lei de Deus terá as suas orações desprezada por ele. Mas quem teme ao Senhor é feliz. Quem se revolta contra ele cairá em desgraça. E o tema que eu dei para o nosso estudo de hoje é justamente esse: quem teme ao Senhor é feliz. Antes de a gente falar propriamente sobre aqui a lei de Deus e que o provérbio está falando sobre a lei de Deus, eu quero trazer para nós aqui 3 perguntinhas para refletirmos sobre isso. Você acredita que o Senhor Deus é onisciente? Isso é, sabe de todas as coisas? Você acredita que Deus é onipresente? Isso é, está em todos os lugares e em todo o tempo, seja ele passado, presente ou futuro? Você acredita que Deus é onipotente? Tem o poder sobre tudo e sobre todos. Para ele nada é impossível? Eu creio. Assim, eu acredito que Deus Pai, Filho e Espírito Santo é onisciente, onipotente e onipresente. E ao iniciar o estudo de Provérbios, o Espírito Santo fez essa pergunta para mim: Giane, você acredita que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente? E eu respondi que sim, eu creio. E Deus me fez refletir um pouco mais profundo sobre essa questão aqui de Provérbios, a lei de Deus. Pensa comigo, reflita, vamos aprofundar nessa questão. Se eu e você cremos que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, então a pergunta que não quer calar: por que Deus faria uma lei em que é impossível de se cumprir ou de se viver? Ou que seja incompatível com os dias atuais? Se Deus é onipresente, conhece passado, nosso presente e futuro, por que então Deus falaria para obedecer a sua lei se a lei não combina com os dias atuais e precisa ser atualizada?
Se Deus é onipotente, tem todo o poder, então por que ele precisou mandar Jesus para vir aqui resgatar o mundo do pecado e Jesus dizer que ele estava aqui para cumprir a lei e não para destruir a lei, para negar a lei? São muitos sis, né? São muitas perguntas, sim. Mas quando a gente pega a própria palavra de Deus, que diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Deus manda para nós obedecermos a sua lei, então significa que ele já sabia de todas essas coisas. Hello, Giane, você está falando uma coisa óbvia. É tão óbvia e a gente ainda continua se debatendo com relação a obedecer às leis de Deus. É tão óbvio tudo isso, mas a gente ainda continua se negando a falar, não, a lei não tem nada a ver com os dias atuais. É tão óbvio isso tudo, mas a gente ainda despreza a lei de Deus. Ah, mas ela foi atualizada de acordo com os anos, de acordo com o tempo. Pera, se é tão óbvio assim, para que Deus se daria o trabalho de por 2 vezes ir de encontro a Moisés no Monte Sinai e escrever com a própria mão as leis dos 10 mandamentos? Para quê? Que se a lei precisa ser alterada no futuro, que para Deus é presente, porque Deus está no passado, Deus está no presente, está no futuro. O que é passado para nós foi presente para Deus, o presente hoje é presente para Deus e o futuro também é presente para Deus, porque Ele é onipresente. Compreende o raciocínio? Compreende essa lógica ilógica que a gente está fora de contexto? Deus... Respira, Giane. É onipresente. Aquilo que ele falou para Moisés no Monte Sinai tem valor hoje para mim e para você. E terá valor para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. De geração em geração. Aquilo que Deus falou lá no Gênesis e viu Deus que era bom, continua sendo bom aos olhos de Deus. Porque Deus é perfeito. Deus é poderoso. Ele é onipotente. Tem todo o poder. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que a nossa geração, a geração considerada a mais tecnológica de todos os anos, de todos os tempos, estaria vivendo um contexto totalmente diferente da época em que ele deu as leis a Moisés, da época que ele criou o mundo. Aí você vai falar, mas você está falando para quem acredita que foi Deus que criou o mundo? Sim. Quem não acredita, respeito, fique à vontade para discordar do que eu estou dizendo sem desrespeito, ok? É um direito seu e não concordar comigo. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem a Deus, têm um relacionamento com Deus, desacreditar do que a própria palavra de Deus diz e da própria lei dele é inconcebível. Para nós que acreditamos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela não tem passado, ela não tem presente, ela não tem futuro, ela é eterna, assim como Deus, que é o autor da sua lei, é eterno, é inconcebível pensarmos que a sua lei precisa ser alterada. Deus não faz nada incompleto. Deus não faz nada que precisa ser modificado. Deus não precisa de atualização.
O nosso celular precisa de atualização, os nossos aplicativos precisam de atualizações, os nossos computadores, nossos equipamentos precisam de atualização. Isso é real, isso é verdade. Por exemplo, quer um exemplo simples e básico? Eu acabei de precisar reiniciar o computador, fazer uma atualização do computador porque estava incompatível com a câmera. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, ela não precisa de atualização, porque Deus faz com que ela se cumpra nos dias atuais conforme ela é, sem precisar de atualização. A própria palavra, ela é atualizada pelo próprio Deus dia a dia, sem precisar ser alterada em ponto e vírgula. A palavra de Deus, ela é eterna, assim como Deus é eterno. E quando eu digo a palavra de Deus, eu estou falando Gênesis a Apocalipse. Eu não estou tirando nem Gênesis e nem estou tirando Apocalipse. Eu estou falando de toda a Bíblia. Porque eu creio que toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Seja ela na linguagem de 1000 e alguma coisa atrás, lá, Guaraná com rolha, quando colocava aquelas rolinhas lá, igual de um champanhe, ou de um vinho, sei lá. Seja na época de Moisés, seja na época de Adão, como é agora e como vai ser no futuro. As nossas justificativas não alteram a lei de Deus. As nossas desculpas para não vivermos a sua palavra não alteram o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Nós somos falhos. Nós temos a natureza adâmica pecaminosa. E por isso nós precisamos sim, todos os dias, estudar a palavra de Deus e todos os dias nós nos atualizarmos segundo a palavra de Deus. Aí sim precisa haver uma atualização. Aí sim precisa existir da nossa parte uma renovação da nossa aliança com Deus, porque Deus não quebra a sua própria aliança. A aliança que ele fez lá com Noé, por exemplo, que ele não destruiria o mundo com água e que o sinal da aliança dele seria o arco-íris, ele existe até hoje. Todos os dias que tem uma chuva forte, Deus vem com o sol, abre o sol e nós vemos um arco-íris lindo, maravilhoso no céu, símbolo, sinal da palavra de Deus sendo cumprida. Ele renovando a sua aliança todos os dias conosco. Então não é correto nós pegarmos Deus, que é todo poderoso, que é onisciente, que é onipresente, e rebaixarmos ele a nós, que somos pecadores, que somos falhos. Queremos que Deus se adapte à nossa vontade. Peraí, Jesus já fez isso. Jesus deixou lá o seu reino de poder e de glória e veio como homem, nascendo de mulher, se fez homem como nós para vir ver aqui, morreu na cruz do Calvário por nós, para que nós, através da graça do seu sacrifício, tivéssemos de novo um realinhamento da nossa vida e renovássemos a nossa aliança com Deus, tivéssemos ligados novamente em Deus. Agora, nós não podemos querer colocar Deus no mesmo patamar que nós, porque Jesus, além de tudo, voltou para o reino dos céus. Jesus foi o único que ressuscitou através de Deus e que foi ascenso aos céus. Apesar de Deus ressuscitar Lázaro, por exemplo, Lázaro morreu e está aguardando o retorno de Jesus para subir aos céus. Mas Jesus, aquele que venceu a morte, que ressuscitou e está vivo e que prometeu que vai voltar para nos buscar, ele é o único que pode dizer se tem valor a própria palavra dele e do Pai.
Aliás, Jesus deixou aqui a chave do nosso sucesso, que se nós obedecermos a palavra de Deus, e quando eu falo lei, eu falo de Gênesis a Apocalipse, eu falo a palavra por completo. E tudo que pedires em meu nome, disse Jesus, crendo recebereis. Tudo que for bom, tudo que for perfeito, tudo que for agradável e tudo que for segundo o coração de Deus, vocês vão receber, porque Deus não vai fazer nada que seja mal. Não adianta pedir para Deus algo que seja mal, porque Deus não vai fazer. O maior exemplo disso foi lá, Balaão, que não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Deus não trabalha com maldição, Deus trabalha só com bênção. Agora, nós não podemos, de novo eu digo, nós não podemos querer igualar Deus à nossa natureza pecaminosa. Nós não podemos trazer Deus desse nível para esse nível. Ah, Jenny, você está dizendo que nós não somos. Não, nós não somos. Se nós somos alguma coisa boa nessa vida, é graças a Jesus. Se nós temos alguma coisa boa, perfeita e agradável, é graças a Jesus. Por nossa própria natureza, por nossa própria força, por nosso próprio esforço, nós somos maus. Porque se não fosse assim, ele não deixaria aqui escrito que quem não respeita a palavra dele, as suas orações não serão respondidas. Aqui, Provérbios 28:9. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Mas aquele que teme ao Senhor é feliz. Aquele que teme ao Senhor é feliz. E é o que eu desejo para você. Eu trouxe isso daqui para você hoje, para que você pense com muito amor e carinho sobre a importância de temer a Deus, de ter um relacionamento com Deus. E para ter um relacionamento com Deus é necessário, sim, obedecer às leis de Deus. E não tentar adaptá-las ao nosso bel prazer, a minha realidade, a realidade do que eu acho que é certo. Não, o que é certo é Ele. Ele é certo, porque Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. Você pode achar que eu estou errada. É um direito seu. Fique à vontade. Você não é obrigada a concordar comigo. Eu, Giane, não sou a pessoa perfeita. Eu sou falha. Eu preciso reconhecer todos os dias perante a presença de Deus que eu sou falha. Mas você pode ir lá perante a palavra de Deus falar que a palavra dele está errada e está desatualizada? Perante Deus, você é capaz de realmente ajoelhar e falar assim, olha, isso aqui não combina com os dias atuais não, pai. Isso aqui tá fora. Se você conscientemente consegue fazer isso, é um direito seu também. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar que um Deus perfeito ia fazer algo que precisasse ser atualizado. Eu não consigo acreditar que um Deus que é perfeito ia fazer algo que precisasse ser adaptado aos dias atuais. Porque se fosse assim, conforme fosse passando os anos desde Moisés, ia ter que ser adaptado lá, e depois de novo, e de novo, e de novo, atualizado conforme um celular, conforme um computador, conforme uma tecnologia precisa ser adaptada e atualizada todos os dias. E eu não acredito que Deus faria algo tão simples, tão pequeno. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz não requer atualização. E por isso que ele falou que ele ama quem guarda a sua lei. Simples assim. Que Deus te abençoe e que você possa aceitar que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente e que tudo que Ele faz é bom
perfeito e agradável.